vídeo de hoje é elenco frágil. Remo perde para o Botafogo mostrando a fragilidade de seu elenco. Eu sou o Mataus Paul X, membro aqui do Toro Tático, e hoje a gente vai falar sobre essa derrota do Remo para o Botafogo por 1 a 0 pela Série B. O jogo foi no Baenão. Se tu fores novo por aqui, te inscreve no canal, é totalmente de graça. Já vai deixando o teu like e comenta aí. Achas que o Remo precisa de contratação? Que posição exatamente falta aí nesse elenco do Clube do Remo? Deixa aí nos comentários embaixo. Bora falar desse jogo, derrota do Remo para o Botafogo por 1 a 0. Gol do Varley do Botafogo, o jogador marcou gol ali nos 20 minutos do segundo tempo. E nesse jogo inteiro, a gente pôde perceber até uma evolução do Clube do Remo em relação à intensidade. Foi um time mais intenso, para aquele torcedor, ele gosta daquele linguajar, um time com, entre aspas, mais raça, mas foi muito mais intenso, brigou mais pela bola, se agitou um pouquinho mais, teve ali um pouco mais de intensidade na hora de defender, também tive um Remo mais compacto defensivamente, só que aí, quando precisava fazer o gol, não conseguiu. Por quê? Primeiro de tudo, sentiu extrema dificuldade em criar chances de gol. O Remo teve oportunidades, o que é diferente de chances criadas ali. E no segundo tempo, a gente viu cada vez mais um elenco bem frágil do Clube do Remo. Um elenco que, se perde uma peça ou se precisa de determinada função, não tem. E isso é sim um problema. É sim um problema, porque já está no segundo turno e é um problema há pelo menos umas 8 rodadas. No geral, nesse duelo contra o Botafogo, a gente viu até o Remo jogando um pouquinho melhor, tendo mais a bola, chegando ao campo de ataque, diferente dos últimos jogos, principalmente contra o Brasil. Inclusive, eu vou até falar daqui a pouco que a torcida se indignou mais com esse jogo contra um time de G4 do que com outro que empatou e quase perdeu contra um dos piores times da Série B. É curioso. Comenta aí, inclusive, tu achaste essa derrota para o Botafogo pior do que o empate contra o Brasil? Comenta aí embaixo. E por que? Eu sinceramente gostaria de entender. Mas voltando aqui a falar do jogo. Por que o elenco do Remo é frágil? Primeiro de tudo, a gente pode falar de um problema desde a escalação. O Remo precisou colocar o Marlon na zaga. Marlon, lateral, experiente, um jogador ali que foi até seguro nesse jogo ali, porque não foi tão exigido em questão de velocidade, que é o principal problema do Marlon. Mas fica o questionamento, será que o Fredson é tão abaixo assim, é tão ruim assim para uma Série B, que nem jogar na posição dele ele pode? O Remo teve que usar o Marlon ali. E se o Fredson é uma opção tão ruim assim, por que ele ainda é uma opção? Lembrando que o Fredson estava no banco. O Remo tinha um zagueiro de origem no banco, mas usou um lateral esquerdo, que inclusive na lateral não estava bem nos últimos jogos. Aí a gente já vê um problema do Remo. Já na defesa, o Remo já vem passando por problemas. Desde a lesão do Romércio, o Suellington saiu, o Remo teve que usar o Kevin e o Jansen, agora o Kevin foi suspenso e teve que jogar com o Marlon na defesa. Então, há um bom tempo o Remo já vem sofrendo aí na sua defesa. Outro ponto que mostra bastante a fragilidade do clube do Remo são as alterações, né? Durante o jogo, o Remo sofre bastante. Primeiro, a gente já sabe o que o Remo vai fazer. Se a gente já sabe, o adversário já sabe. O Remo todo jogo coloca ali Rafinha e Jefferson para entrar. E primeiro o Rafinha, depois entra o Jefferson. Acho até que os dois poderiam ter essa vaga na titularidade, mas não. Então eles entram ali, saindo do banco, entrando durante o jogo e só. Remo quase não tem mais opção. Hoje, por exemplo, contra o Botafogo, o Renan Lorne estava suspenso porque ele foi expulso infantilmente na rodada anterior. E aí o Remo não tinha mais opção. Se a gente for olhar aqui, ó, os jogadores do Remo no banco de reservas. O Thiago, que é goleiro, né? O Pingo, que é volante, barra meia central. O Varley, que é meia e também joga de lateral. O Ronald, que é um ponta, mas que joga de meia também. Ele vem até entrando de até mais central, inclusive ele entra nesse jogo jogando mais centralizado. O Fredson, zagueiro, que eu sinceramente não entendi porque não jogou. O Jefferson, o Rafinha, que são jogadores de... o Rafinha mais um meio, o Jefferson mais atacante, que sempre entram. O Wallace, um jogador que teve destaque no passado, mas esse ano oscilou bastante. O Curuá, que é um volante que foi até treinado de zagueiro, pensei até que ele seria utilizado. O Thiago Mafra, que voltou a aparecer. O Marcos Júnior, que é um meio campista, e o Davi. Então, se a gente for pegar aqui, então tinha basicamente um monte de jogadores da base que estão crus. Como assim?
A formação do jogador tem vários passos, né? O jogador passa ali pelas categorias de base, passa ali no time profissional, tem jogador que vai e volta ali da base pro profissional, porque ele vai se aprimorando. Normalmente os jogadores tendem a estarem mais prontos ali com os 22, 23 anos, isso se tiverem um crescimento comum ali de futebol e tiverem minutagem para jogar. O grande problema é que na base do futebol paraense não tem minutagem. Muito dificilmente um jogador de base faz 20 jogos numa temporada. E a gente sabe como são os níveis dos jogos. Então, fisicamente, até bem difícil para esse jogador da base evoluir. Então, o Remo tem jogadores com talento, assim, o próprio Wallace. Mas não tem minutagem suficiente. O Pingo também não tem. O Thiago Mafra menos ainda, acho até que está sendo queimado. Então, o Remo tem vários jogadores da base que alguns têm talento, sim, para brigar ali por uma vaga no time profissional recentemente, tanto que foram titulares ali na Série C do ano passado, mas que são irregulares por conta da sua formação. Ou seja, o Remo, nos últimos jogos, teve muitos problemas para escalar o time, e durante os jogos, como os times têm 5 substituições cada, sofre bastante por conta da sua base em si. Não é um problema desses garotos, e não é um problema que o Remo pode resolver esse ano. É um problema que, historicamente, a base não é aproveitada o suficiente, não é valorizada o suficiente. E quando o Remo precisou utilizar esses jogadores no time profissional, não tinha esses jogadores prontos para serem utilizados no time profissional. O próprio Hélio, no ano passado, ele foi utilizado porque ele passou pela base lá do Palmeiras, se eu não me engano. Então ele voltou melhor fisicamente. Então o elenco do Remo é muito frágil. Frágil porque se perde um jogador titular, como o Eric Flores, não tem uma reposição à altura. Arthur não é, Arthur inclusive bem mal. Muita gente achava que o Arthur seria a solução no meio campo do Remo, bem mal. Lucas Siqueira não conseguiu voltar ainda direito das suas lesões. Ele volta, não joga bem, de vez em quando vai bem, não consegue ser regular. Marcos Júnior, decepção grande nesse meio de campo. Marcos Júnior perde vaga até para o próprio Arthur, por exemplo. E aí, esses 3 jogadores, o Lucas nem tanto, mas também esses 3 revezaram ali essa dupla. Até colocar aqui, ó, a formação do Remo. O Remo não joga com 3 volantes, não. O Remo joga com 1 volante e 2 meias centrais. Esses 2 meias centrais, sem o Eric Flores, o Remo não conseguiu achar. Porque quando era Flores e Lucas, até funcionou bem. Flores e Arthur até funcionou bem. Mas depois, sem o Flores, Lucas e Arthur não deu certo, Marcos Júnior e Arthur não deu certo, Lucas e Marcos Júnior não deu certo, colocou até o Pingo já por ali, o Schroeder ganhou um pouquinho mais, mas não conseguiu achar. Então o Remo perdeu um titular, não conseguiu achar. Nos últimos jogos, perdeu o lateral direito titular, Thiago Enes, o reserva estava lesionado também. Lá na frente, Matheus Oliveira, lesionado também. Sai do time, inclusive, e volta já, assim como o Thiago Enes, logo depois de voltar de lesão. Ou seja, os jogadores que são titulares mesmo. Mas quando não tem eles disponíveis, o Remo sofre bastante. E tem um outro problema, que a gente já falou das opções que o Remo tem. O Remo tem várias peças que não tem de opção. Por exemplo, vários jogos em casa, principalmente, o Remo precisa usar ali, ter uma pressão, jogar a bola na área, cruzar, e não tem um centroavante. Tem o Renan Gorni? Tem, mas o Renan Gorni não é um jogador de, podemos dizer, ficar na área brigando com os zagueiros, aproveitando ali. Não, o Renan Gorni é muito mais um cara de mobilidade. O Remo tinha um cara de característica assim, que era o Cariús, mas que foi muito mal. Mas tinha característica de ser um cara mais de área, mais fixo. Cariús saiu, o Remo não contratou ninguém para essa função. Não é, o Remo tá sofrendo porque não tinha o Cariús. Não, o Cariús não tava bem, até mereceu sair, tanto que foi pra Série C. Mas depois que ele saiu, o Remo não teve nenhuma outra opção. O grande problema do Remo é que quando precisa do empate, ou até mesmo de uma vitória, fica mandando bola na área e não tem um jogador específico para isso. O Lucas Siqueira até é um jogador interessante para esse tipo de jogada, meteu até uma bola na trave, a gente vai falar inclusive disso, que mesmo assim dava pro Remo ter empatado. Mas o Remo não é o primeiro jogo. Por isso que eu achei até curioso podemos dizer, essa raiva da torcida hoje, porque não é de agora, esses erros não são de agora. Claro que tem a questão da rodada, a turma do Z4 já deu uma aproximada, próximo jogo é confronto direto contra o Vitória, mas no geral o Remo
já vem com esse problema há um bom tempo. Só que agora o resultado não veio e aí a galera começou a pegar em cima. E não é um problema irremediável, mas é um problema que o Remo não conseguiu resolver até agora. E tinha esses problemas inclusive na boa fase. Tem e até youtuber que na época ele estava até pensando já em acesso, em G4, e agora tá metendo o pau aí na questão do elenco do Remo, dizendo que não presta, que não sei o que, não sei o que. Esse elenco que sofreu agora é o mesmo que venceu nos jogos anteriores ali. Só que a grande questão, que inclusive é o ponto desse vídeo, é que é frágil. É frágil, acabou sentindo bastante a ausência, principalmente do Eric Flores, que é o principal jogador do Remo. E mesmo assim, o Remo quase saiu com empate hoje. Teve pelo menos 2 bolas na trave ali, uma do Lucas Siqueira e uma do Jefferson, muito na base do abafa, muito na base ali do vamos, não conseguiu, faltou eficiência pro Remo para conseguir esse empate. E aí, o que tu achaste desse resultado do Clube do Remo? O que tu achas desse time do Clube do Remo? Como perguntei ali no começo, que peça falta nesse Remo? Que jogador falta para o Remo realmente melhorar durante essa Série B? E tu acreditas que o Remo vai melhorar? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com a galera também. Quer apoiar o Toro Tático e ganhar benefícios, principalmente em nossas lives, mas também conteúdos especiais? Seja membro, tem aqui R$ 6,99 por mês, menos do que a gasolina em vários locais do Brasil. É isso, galera. Valeu e até a próxima!